viu, Miguel? É 20 horas e 51 minutos, né? 20 horas e 51 minutos aqui na sua 106.3 com essa trilha jornalística aí. Vamos para nossa entrevista da noite aí. Estamos aqui com o pastor Rubens e também com o professor Tavares. Professor Tavares, ele que vai estar falando um pouquinho a respeito do terceiro setor, como eu já mencionei para você no início da programação, nos blocos passados aí, ele vai estar conversando. Nós já estamos ao vivo através da transmissão do Facebook, você pode estar interagindo conosco ali, fazendo suas perguntas, mandando ali através do Facebook, ali da transmissão do Facebook, ou mandando através do fixo aqui da emissora, 3361-8069, ou através do WhatsApp aqui, 99191-1349. Primeiramente, vamos dar uma boa noite aqui pro pastor. Pastor, esse microfone aqui, pastor, esse daqui do lado do senhor aqui tá aberto aqui. Primeiramente, boa noite. Boa noite, pastor. Paz, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Graças a Deus, né? É um prazer estar aqui com meus irmãos em nome de Jesus, né? Para estar falando um pouquinho, né? Das coisas de Deus em nome de Jesus, amém? Que Deus venha abençoar todos, né? Que estão nos ouvindo nesse exato momento, amém? Com certeza. Pastor, cita rápido, em virtude que a gente tem uma entrevista ainda com o professor Tavares, se o senhor quiser citar rápido aí um trechinho aí do testemunho do senhor, mas que seja um pouco sucinto devido ao tempo, né? Depois a gente marca uma entrevista aí com o senhor, para o senhor estar... Uma entrevista não, um dia para o senhor estar vindo contar o testemunho com mais ênfase aí para os nossos ouvintes aí. Mas se der para o senhor ser um pouco sucinto devido ao horário aí da nossa programação. Amém. Hoje eu estou na presença de Deus, pastor Rubens, né? Um homem que ele foi subterrado em nome de Jesus, né? Tenho 4 operações no olho, né? Não enxergo em nome de Jesus, né? Só vulto, não leio mais, mas outra hora, né? Vai estar com uns tempos aqui para nós estar dando esse testemunho em nome de Jesus, né? Mas eu louvo a Deus, né? Que hoje Deus me preparou para ser um pastor, né? Para estar levando a palavra de Deus a muitas pessoas, né? Carentes, né? Para as famílias em nome de Jesus, né? E eu sou muito abençoado pela glória de Deus. E louvo a Deus por ter conhecido aqui o professor Tavares em nome de Jesus. Amém? Certo, estamos aqui agora com o professor Tavares, vamos conversar aqui com o professor Tavares. Eu já citei, tem algumas pessoas talvez que tá se perguntando, talvez nem mandou pergunta, mas talvez deve estar se perguntando aqui, o que é terceiro setor? Primeiramente, o professor Tavares, eu já conheço ele já faz mais de 6 anos, né, professor Não revela Tavares? não, pastor. Oi? Não fica revelando nossa data não, de nascimento aí. Faz mais de 7 anos que nós nos conhecemos aqui. E, primeiramente, o professor Tavares, ele tem uma ONG, né? A ONG Federação Inclui Brasil. Primeiramente, ele vai estar falando... O professor Tavares, o que é essa ONG? Primeiramente, fala do intuito da ONG, fala um pouquinho da ONG, depois o senhor vai estar falando quais são os parâmetros que a ONG Federação Inclui Brasil, ela trabalha. Bom, primeiramente, uma boa noite Campo Grande, boa noite povo Atalaia, família Atalaia. Aí um parabéns, uma boa noite também para o Júlio, para sua família. Eu estive fazendo programa aqui em 1995, então é um prazer poder voltar nesse estúdio. E nos colocamos à disposição da comunidade Atalaia para estar respondendo. Bom, a Federação Inclui Brasil foi um sonho que Deus nos deu justamente para estar atendendo um universo muito interessante. Só em Campo Grande, João, nós temos quase 3 mil ONGs. O tempo não vai dar para falar, mas só para sintetizar tudo isso aí, nós temos instituições dos mais variados tipos. Instituições que atendem crianças, outras que atendem idosos, outras que atendem deficientes, outras que atendem... E as igrejas também são consideradas ONGs. Porque, na verdade, ONG é uma sigla de ONG, que significa uma instituição não governamental. Aquela que é gerida por uma pessoa que não seja funcionária pública.
Isso não quer dizer que ela não receba recurso físico, público, é o contrário. Ela só não é gerenciada por uma pessoa, um servidor público. Bom, a Federação Inclui Brasil, entre as mais variadas áreas, vou citar aqui um pouquinho delas. Nós temos aí o cunho socioeducativa, nós temos aí o meio ambiente, como ações, tecnológicos, saúde, educação, profissionalização e demais. E, sem perder de foco, sem perder o nosso grande objetivo, é a consultoria, o assessoramento e o apoio para as ONGs. Então, hoje, uma associação de morador, um clube de mães, uma ONG que atende idosos, crianças, pessoas com deficiência de qualquer tipo, igrejas, podem fazer valer desse apoio, desse assessoramento, dessa consultoria que a Inclui Brasil desenvolve. Concomitante de tudo isso, João, é impossível nós não pensarmos, deixarmos de pensarmos projetos. Por exemplo, quando eu penso políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência, não tem como eu deixar de pensar um projeto voltado à pessoa com deficiência. Então, hoje nós militamos na política pública de inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência. Nós desenvolvemos projetos voltados às pessoas com deficiência para sua capacitação. O pastor aqui, Rubens, acabou de mencionar aqui esse assessoramento, esse apoio que nós estamos dando para ele, uma vez que nós nos descobrimos e ele adquiriu a deficiência visual, todo aquele conhecimento que a gente adquiriu em 26 anos de cegueira também, estamos passando para ele, para que ele venha superar toda essa fase. Hoje no estado, nós temos aí um atendimento bem interessante, Ponta Porã, Naviraí, Guatemi, Fátima do Sul, Dourados, Jardim, Guia Lopes, Niuaque, são cidades que nós temos aí atendido tanto pessoas com deficiência como ONGs e outras instituições, né? Então, assim, resumindo, a Federação Inclui Brasil tem um pseudo chamado FIB-MS, nós temos um site chamado incluibrasil.com.br ou o nosso e-mail, que é o incluibrasil@yahoo.com.br, que são canais de comunicação em que você pode estar buscando aí uma informação melhor. Você quer, inclusive, eu vou chamar mais atenção na questão de registro de igrejas, por exemplo, que são instituições não governamentais também. A Federação Inclui Brasil, hoje nós temos aí elencado mais ou menos 15 já igrejas assessoradas na questão de registro. E temos mais ou menos 6 outras no forno. Porque não é um trâmite assim, tão facinho de se fazer, não é por conta da questão jurídica ou não. É o arranjo em que o pastor local, a presidente, aquela pessoa que tem um intuito, que tem um coração voltado em organizar uma instituição, aqui no caso especial, a igreja, ela precisa preparar, capacitar, Deus precisa levantar pessoas ajudadoras para que ele tenha um corpo diretivo, ou seja, uma equipe, uma diretoria capaz de dar essa sustentação. Aí, se você quiser estender mais a pergunta com relação a características jurídicas, aspectos que envolvam a questão do registro da igreja, eu posso estar falando. Sim, vamos. Eu ergui o fundo aqui, mas eu não tinha que erguer, né? Eu Faz parte. Vou falar aqui, mas é assim, vamos também fazer as pessoas participarem. Tem as pessoas que estão nos ouvindo aí através do Facebook, aí nos ouvindo e nos vendo através do Facebook, através da nossa live aí. Você que está nos ouvindo através da Rádio Física e tem perguntas, eu creio que muitas pessoas têm perguntas, né? Vamos então começar. Você já disse a respeito da ONG, a Federação Inclui Brasil. Okay. Quais as normativas aí da Inclui Brasil, a Federação Inclui Brasil. Okay. Agora, o professor Tavares, o que é o terceiro setor? Porque talvez a pessoa está nos perguntando aí, desde o início da programação isso, né? Aí, eu estou colocando, né? Terceiro setor, terceiro setor. Mas talvez a pessoa não sabe. Vamos, primeiramente, para abrir o leque das perguntas, primeiramente você vai falar o que é terceiro setor. Com todo carinho e respeito. Teoricamente, João, nós temos aí, junto as escritas, as literaturas voltadas à questão jurídica e de composição do terceiro setor, ou das ONGs. O terceiro setor é que o Brasil, economicamente e juridicamente, está dividido em 3 grandes fatias. O primeiro setor, a grande fatia, é o poder público, na sua mais diversa forma. Autarquias, secretarias, prefeitura, governo, tudo isso é primeiro setor. Isso é uma composição que os teóricos têm defendido.
O segundo setor é o setor privado. É a pastelaria do João, é a casa, o depósito da esquina, é a loja de imóveis ali. Então, tudo isso são empresas que têm como cunho único o fim lucrativo. O objetivo dela, a composição jurídica dela, isso está lá no Código Civil, é quando uma ou mais pessoas se unem com o fim único de obter lucro. Então, é o setor privado. Tá? E o terceiro setor, então, que é que é o nosso grande foco aqui da entrevista, é um ambiente formado por todas aquelas instituições que não tem como governo a composição na sua diretoria e não visa lucro. Interessante, não visa lucro, mas ela tem um fundo filantrópico e de sustentabilidade, que é o fim econômico. Se você pegar no Google agora e buscar aí o fim econômico, é aquilo que gera sustentabilidade para que a ONG, uma igreja, uma instituição, uma associação, se mantenha viva. Então, quem são essas pessoas jurídicas que está lá no artigo 43 a seguir do Código Civil? Associações, igrejas, instituições religiosas, fundações, clubes de futebol e outras. Então, agora, os pseudo, né, são nomes que se dão para as coisas. Por exemplo, uma igreja. O que uma igreja é? Igreja Pentecostal lá de Jesus Cristo. Estou dando um exemplo, tá? Mera coincidência por acaso existir. A Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Tá. Mas a sua composição está escrito lá. É uma associação privada com fim religioso. Ela não deixa de ser uma associação, mas ela recebe um pseudo igreja, ou ministério, ou comunidade, enfim, não se importa como. Existem outras terminologias que são chamadas, por exemplo, por que a federação inclui Brasil? O que é federação? Se você buscar aqui rapidamente, qual é a composição do Brasil? Brasil é uma república federativa do Brasil. Sabe disso? Então, é uma composição de estados, são 23 estados, e seus municípios, e seus distritos, e as suas comunidades, seus bairros. E esta composição, esses fragmentos, são os itens que compõem uma federação. No caso da Federação Inclui Brasil, foi uma instituição que nós pensamos e criamos e organizamos para ser composta por outras ONGs. Então, uma igreja, uma associação de moradores, um clube de mães, a associação do Instituto Espaço Ecológico. Hoje nós temos aí 22 instituições compondo a nossa instituição. Vou dar um exemplo para o senhor. Nosso vice-presidente é o pastor Sony, de uma denominação chamada, que no momento acabou-se, ele não está mais fazendo parte, uma ARCA, uma associação voltada a crianças. Nós temos aí o nosso secretário, era o pastor Rafael, da MEPAR, a MEPAR, que é a Associação Ministério Resgatando Povos, alguma coisa assim, não me lembro com precisão. O mestre Elias é o nosso conselheiro, ele é da Associação de Capoeira e Capoterapia do Raio do Sol, que está localizado em Fátima do Sul. Nós temos aí o William Tavares, que é representante da ASPADEV, que é a Associação de Pais e Deficientes Visuais de Dourados e região. Nós temos o Instituto Inclui Brasil, que é uma ramificação da Federação Inclui Brasil em Jardim. Naquela época em que nós morávamos lá, e eu tinha colocado a pastora Socorro como nossa representante. Nós temos o Centro Alfa Ômega, que é de Galopes. Então, essas composições, essas instituições é que fazem parte da nossa diretoria hoje. Então, ela é toda ela organizada a partir da junção de outras instituições. Então, a nossa composição jurídica são essas instituições que fazem parte da nossa diretoria. E isto caracteriza ser uma federação. Hoje nós temos aí 50 e poucas federações aqui no estado, 65 federações no estado. Nós temos a Federação de Futebol, de Vôlei, de Basquete, nós temos a Federação de Ping-Pong, de Bolita, de Peão, de Trabalhadores da Educação. Todos aqueles grupos que têm uma representatividade, que são outras associações, agremiações menores, podem fazer parte de uma federação. Não é obrigada. A federação ela foi pensada justamente assim, imagina um SEBRAE para as ONGs, onde você tem consultoria, apoio logístico, certificação. Então, hoje nós damos todo esse suporte para que um pastor, por exemplo, nós estamos falando aqui das igrejas, venha a ter o seu registro. O que precisa para ter esse registro? Se você quiser fazer pergunta, eu posso responder.
quais são os itens, que benefícios que você teria ou tem a partir do registro da sua igreja. Que aspecto jurídico que vai envolver o registro da sua igreja. Por que eu sou obrigado a registrar? Qual que é o reflexo disso, por exemplo, quando eu abro o CNPJ, junto à Receita Federal? O que isso me é cabido? Se vocês quiserem saber, eu posso responder no próximo bloco. É certo, 21 horas e 6 minutos. Lembrando que você que está nos ouvindo aí, você pode estar interagindo, fazendo sua pergunta também, tá? Participe conosco, mandando sua pergunta através do WhatsApp aqui, 99191-1349. Ou através aqui do fixo da emissora, você pode estar ligando no 3361-8069. Ou você que está nos ouvindo e nos vendo através da live e através do Facebook, mande as suas perguntas, escreve ali no Facebook a sua pergunta que nós vamos pescar e nós estaremos passando aqui, repassando para o professor Tavares. Tem uma pergunta aqui, professor Tavares. Pois não. O Arcelino Arce, Dourados. ali de Dourados. E aí, camarada? Ele está perguntando aqui o núcleo, onde fica o núcleo ali em Dourados. Ok. Na verdade, nós temos a ASPADEV, que é a Associação de Pais e Amigos de Deficientes Visuais de Dourados região, que ela estava sob a tutela do Marco Coelho. Nós tínhamos passado a documentação para a Lia, que era uma deficiente visual lá, e hoje eu não estou acompanhando para e passo a desenvoltura, porque uma coisa uma coisa é você fazer parte de uma equipe. Nós não interferimos na gestão, a não ser que convocado para estar dando um espetáculo. Por exemplo, nós celebramos aí parceria com algumas igrejas, por exemplo, nós acompanhamos nós acompanhamos a evolução jurídica dela, a composição administrativa, enquanto o pastor quer que nós estejamos por perto. Encerrada essa fase, nós não vamos lá interferir na gestão dela, a não ser que se houver um caso muito escambroso, assim, muito terrível, que tem que ter uma intervenção, mas esse nunca aconteceu, graças a Deus. Então, em Dourados hoje, nós não temos acompanhado a ASPADEV, nós simplesmente temos a representatividade dela, porque o que nos interessa é a parte jurídica do seu CNPJ, a presença na composição da nossa diretoria. O núcleo Braille, que eu sei que é um núcleo que atendia a pessoa com deficiência, bem como o Centro de Convivência do Orcelina Fulador lá em Dourados, estava em reforma, estava lá na Avenida Monte Alegre. Eu não sei hoje como está, porque faz meses que eu não vou em Dourados. Não tenho notícia. Eu sei que o núcleo Braille tinha partido lá para a Secretaria de Educação e o Centro de Convivência do Orcelina Fulador estava em reforma, recebendo várias reformas lá para melhor atender as pessoas com deficiência. Até então é o que eu sei. Um abraço do Arcelino Arce, parabéns aí, um abraço para vocês, um beijão para todo mundo de Dourados aí. Então vamos, lembrando pessoal, você pode participar mandando suas perguntas, faça como o jovem aqui, o rapaz Arcelino Arce aí ali de Dourados, ele participou através do Facebook, tem as plataformas aí do Facebook, interaja através do Facebook, também pelo WhatsApp mandando sua pergunta. Vamos aí para um bloco musical aí, com a canção de Bruna Carla, e na sequência a gente volta. Tem mais perguntas aqui, ó. Pergunta não, né? Tem a moça Eleusina, ela está parabenizando o professor Tavares. Daqui a pouquinho, logo após essa canção, legal, eu vou estar lendo essa parabenização que ela está fazendo aqui para o professor Tavares. Vamos aí com a canção Bruna Carla, Sou Fiel. E você já pode mandar suas perguntas lá, enche o nosso Facebook aí de perguntas que nós estaremos repassando aqui para o professor Tavares. E também ele vai estar falando, antes do término aqui da entrevista, ele vai estar passando certinho como que funciona para você, caso você já tenha uma ONG, como que funciona para você estar regulamentando essa ONG, ele vai estar passando igreja, né? Certinho, ou ONG ou igreja, para você estar regulamentando, qual que é o valor, como que funciona, ele vai estar passando certinho para vocês. Se você tem outros tipos de perguntas no âmbito que foge aqui da nossa pergunta aqui, mas que está dentro da Federação Inclui Brasil,
dentro do que eles trabalham, você também pode fazer perguntas referente a isso. Algum tipo de inclusão, se você tem algum tipo de dúvida, algum tipo de pergunta, também pode fazer que o professor Tavares vai estar respondendo. Vamos aí com a canção Bruna Carla, Sou Humano, e eu volto na sequência. Legal. Essa tosse aí de fazendo charme. Será? Não queria ela não. Eleusina. Eleusina é a diretora da Fundação de Cultura, da Biblioteca da Fundação de Cultura do Estado. Ela te admiro muito, você é fera no curso de oratória que ministrou na biblioteca. Doutor Pesarias Paim. Isso. Não, aqui. Lembra que eu falei pra você do curso de oratória? Só que eu vou ministrar em outro lugar agora. Posso fazer a propaganda desse curso aí? Pode, claro. Pode, você manda, doutor. E quando eu tiver com o curso funcionando lá, abrindo as inscrições, eu queria que você me desse dá pra estar divulgando aqui, trazer o pastor Ademir e a gente começar a divulgar o curso. Claro. A nossa meta são 100 pessoas. Você não passou o telefone da missionária, né, cara? Ah, vou passar, eu esqueço. Você fica me enrolando, rapaz. É esse João, pastor. Joãozinho, quantos que acha que vale uma mesa de 12 canais? Usado. Ah, 2 canais é baratinho. 12? 12? Não, usado. Não é tão caro, não. O cara me ofereceu R$450. Acho que tá no preço. Não, eu acho que não é caro se ela não tiver aquele para microfone condensador. Se não for para microfone condensador é barato. Porque uma com Phantom Power lá que tem que ter essa energia, que é com microfone condensador, ela tem que ter essa energia, né, que é o Phantom Power que fala. Dela é um pouquinho mais cara, mas se não, se usa aquele microfone normal, é mais barato. É. Eu vou começar a comprar para montar o estúdio. Pensa. Mas eu quero trabalhar em conexão com o seu rádio, cara. Tá. Conectar, sei lá, o programa seu lá, para conectar na rádio. E nem agora que essa programação, começar a conectar na rádio lá. Você precisa de um administrador, senha administrativa, né? Eu preciso de passar uma senha para você poder entrar na rádio, né? É. Aí você conecta em conexão com a sua rádio. É às 10. É às 10, passa um pouquinho assim, porque... Tem que esperar o pessoal chegar, né? Não tem outro. Das 10 tá sem. Quem chegou, será? Eu vou bater porta aí. Eu também vi. Deve ser o pastor. Fala da minha formação, João. Teólogo, pedagogo. Então, eu ia
falar para você. Só para lembrar. Eu sei que você falasse. Fala você. Não, eu ia falar no início para você falar. Eu não, você falar. Fala aí pra Mas nós. Utilidade pública. Atalaia FM. É 21 horas e 16 minutos, 21 horas e 16 minutos. Voltamos aqui com a utilidade pública. Estamos conversando aqui com o professor Tavares. Ele que está falando a respeito de ONGs e está falando a respeito do terceiro setor. Você que está chegando agora, ele está explicando o que é terceiro setor. Você que talvez está voando aí, não sabe o que é terceiro setor. Ele já explicou aqui o que é terceiro setor. O que acontece? Você pode ouvir na íntegra essa entrevista lá no Facebook. Depois, quando acabar aqui, mas não saia aqui da live não. Quando acabar aqui essa transmissão, você pode estar acompanhando ela na íntegra ali no Facebook ou também ali no YouTube, no canal da Rádio Voz Amiga ali no YouTube. Ela vai estar na íntegra, sem cortes ali no YouTube, para você estar acompanhando também. Aqui tem uns parabéns aqui, que eu fiquei de passar no bloco passado para o professor Tavares. Manda aí, Eleusina Crisanto. Crisanto? Isso. Ela diz aqui, ó. Deixa eu ler aqui, virar o microfone aqui, porque está no outro computador aqui. Ela disse aqui, oi, professor Não, tá no outro aqui, não, onde que foi? Oi, professor João, te admiro muito, você é fera no curso de oratório que ministrou na biblioteca Isaías Paim. Dr. Isaías Paim. Ela parabenizando o professor Obrigado. Tavares aqui. Deus abençoe. Por esse curso de oratória. Depois também o professor Tavares aqui vai estar passando os cursos que ele vai estar fazendo também, vai estar passando certinho. Professor Tavares, o senhor falou a respeito do terceiro setor, a respeito das ONGs aqui, das igrejas, a pessoa que já tem uma ONG, já tem uma instituição e ela quer atualizar, reformular. Quer reformular ou ela quer deixar tudo certinho, tudo certo. organizado, Okay. tudo no papel, ok. Como que funciona? Beleza. Qual que é o fundamento? Primeiramente, a pessoa vai fazer essa Recomposição, essa composição, ela vai qual que é o fundamento? Não. Vamos analisar a seguinte maneira, uma igreja, okay. ela não é registrada. Okay. Ela fazendo esse registro, benefícios, o que vai ser de benéfico para a igreja ou para alguma associação de moradores, ou para algum tipo de associação que ela vai fazer esse registro. Beleza. Bom, primeiramente, sair da clandestinidade. Ele vai deixar de ser informal para ser formal, para dizer que estou aqui, existo. Porque duas coisas no jurídico, né? Uma é de fato, outra de direito. Muitas igrejas, muitas instituições de fato, elas existem ali, mas no seu direito não existe, porque ela não foi registrada, não buscou as suas composições jurídicas. Só para abrir um parênteses aqui, João, por que desses aspectos jurídicos? É que eu sou formado em Direito, sou pedagogo, sou teólogo de formação, sou capelão, palhaço, tenho 5 pós-graduação e atuamos como consultor na área do terceiro setor. Então, por isso, toda hora eu estou falando sobre a composição jurídica. Então, voltando. Na verdade, falando com conhecimento de causa. Né? Sim, eu busquei isso porque para ser bem sincero, João, eu falei para Deus assim, Deus, papai do céu, cego, e aí? O que eu ia fazer? O que eu ia fazer da vida, né? Chato, dar trabalho para os outros? Não, eu quis ser útil à humanidade. Eu me coloquei à disposição de Deus, Deus me deu a capacidade, um acordo que nós fizemos, chorando e me lamentando da situação, Deus me deu eu fiz um acordo com ele me daria capacidade, inteligência, determinação e demais características para que eu pudesse ser útil à humanidade. E assim está sendo feito. Eu tenho tentado cumprir a minha obrigação
meu acordo com Deus, é ser útil à humanidade. Então, quando hoje um pastor me convoca, pastor, eu quero abrir minha igreja, o que eu vou ganhar com isso, deixar de ganhar? Na verdade, isso daqui não... Só pulando um pouquinho Ok. o que você falou aí, na verdade isso daí não faz parte da nossa entrevista. Né? Desculpa. Mas não, o que eu vou falar que não faz parte da nossa entrevista aqui. Mas só para dar um quê para a pessoa que está do outro lado, muitas das vezes desmotivada, porque ou perdeu o emprego, ou porque alguma coisa aconteceu na sua família, ou porque quebrou o braço, ou porque quebrou a perna. Isso que você está falando, a sua trajetória, a sua experiência de vida, Okay. é uma motivação para a pessoa, talvez, que está chorando por quebrou o dedo, chorando porque quebrou o pé, por algo menos, porque nós humanos, a gente sabe reclamar, não sabe agradecer a Deus. Lamentação todos os dias. 3:39. Do que reclama o ser humano, o homem? Pois, né? Reclama dos seus próprios pecados. Só dando essa pincelada aí, esse testemunho de vida. Obrigado, Deus abençoe. Que na verdade o foco da nossa entrevista hoje é para falar dos projetos, mas já que você tocou nesse assunto, Sim, senhor. só para dar essa pincelada aí, esse testemunho de vida aí. Toda a honra e toda a glória para o meu Jesus, viu? Com Deus certeza. é que é na nossa vida. Se não fosse ele também, o que eu seria? Nada, Com certeza. nada, só o João, né? Deus nos instrui. Amém, graças a Deus. Bom, quando o pastor quer, a primeira coisa ele tem que saber que você sai da clandestinidade, você está buscando a formalização. E aí você passa a existir de fato. Se for na DEOPS, que é uma delegacia de ordem civil e pública, você pode requerer um alvará para fazer uma vigília, fazer um culto, um pouquinho às 10 da noite, um pouquinho mais, para que você não passe vergonha com aquele vizinho que ainda não é crente e te chame a polícia. Então, com o CNPJ, você vai lá e vai solicitar esse alvará e você não vai mais ter vergonha. Você vai chegar para o policial, está aqui meu alvará, eu tenho o direito de trabalhar um pouco mais tarde, passa do horário, que é o horário que o pessoal fica estabelecendo, que é até às 10 da noite, para nós crentes, né, para a igreja. Mas para o mundão aí, 2 horas da manhã é pouco. Mas deixando de lado esse aspecto, tem a questão, por exemplo, muitos pastores querem ter um lugar, uma área pública, sabe que ali perto dele tem uma área pública e quer reivindicar para o prefeito. Como é que o prefeito vai poder ajudar esse cidadão se ele está informal? Não tem como. Só para que vocês saibam, né? Mas aí, se algum pastor estiver passando por essa dificuldade, me acione, vou passar meu telefone depois, para que eu possa fazer os trâmites corretos, jurídico correto. Existe uma imunidade, uma isenção municipal para aquele pastor, para aquela igreja, para aquele ministério registrado conseguir a sua isenção do PTU, por exemplo. Olha que legal. As igrejas, bem como as associações, as instituições do terceiro setor, elas estão lá constando no artigo 150 da Constituição Federal, onde tem um aspecto de isenção e imunidades. Ou, ora, você não precisa pagar. As pessoas, mas não precisa pagar. Não precisa pagar tributo para o governo. Porém, é obrigada a declarar para o imposto de renda. Quando você tem o CNPJ, muitas pessoas, eu tenho deparado com isso, é lamentável que essa postura aconteça, João. É assim, ó. O abençoado abriu há 10 anos atrás. Ele nunca prestou conta com a Receita. Isso é feio, não é legal. Eu também fiz um curso técnico de contabilidade, porque eu me deparava com essas questões contábeis, onde envolve dinheiro, recurso, mas assim, não é que eu vou lá mexer, saber quantos dinheiros você tem, não é esse aspecto. Nós temos um aspecto jurídico, contábil, onde as instituições do terceiro setor, todas elas, independentemente do seu faturamento anual, mensal, enfim, tem que fazer a declaração e tem que fazer uma publicação ou publicização do seu faturamento. Se foi R$1, se foi R$10, 100 mil, 10 milhões, tem que declarar para o imposto de renda, lá na Receita Federal. Vai ser cobrado quanto? Não cobra nada. O pastor, o gestor da instituição não paga nada. Porém, tem que declarar. Ele só vai pagar quando, por exemplo, peguei R$100 mil de uma emenda parlamentar ou de um recurso vindo de uma secretaria, 10, 20, 50 mil, não importa o valor. Essa instituição, ela tem um termo em que ela tem que publicizar, ou publicar, ou tornar público aquele faturamento. Aí, desse valor que vai entrar, desse montante, tem que tirar aí um torno de 11, 12, até 27% do tributo para pagar para o fisco. Aí ele é obrigado, porque ele contrata pessoas para trabalhar, ok? Então, na igreja assim, poderia até ser.
Então, eu veja bem, voltando para a questão mais específica da igreja. O pastor Joãozinho está... Não, vai para o ministério. Ele tem que pagar tributos, depende. Se ele é registrado, se foi acordado no estatuto ou no regimento interno desse pastor, ele vai ser remunerado, reconhecido como profissional, ele vai ter os seus encargos tributários, o INSS pago, porque eu acho que é justo, todo obreiro é digno do seu salário, e a igreja vai arcar com esses tributos. Muitos, 90% não recolhem nenhum tipo de tributo para o governo, achando que não precisa pagar. Não é que não precisa. Se amanhã depois o pastor Rubens está aqui, ele trabalha para o meu ministério, e se eu não cumpro com essas obrigações legais, e se ele precisar, como de fato acontece hoje, o auxílio doença, ele não tem direito. Pronto, acabou. Aí é um dos aspectos que faz com que a pessoa jurídica ou a pessoa, o gestor dele, perca o seu direito. Uma coisa muito importante salientar, João, é assim, ó, a primeira coisa que o pastor deve fazer, orar muito a Deus, para que Deus esteja no negócio, trazer pessoas idôneas, tá, para compor a sua diretoria. Existem algumas pessoas aqui em Campo Grande, João, me perdoe, eu vou falar, tá, cara? Eu sou bocudo, você sabe que eu sou... Eu não quero que o pessoal interprete isso com má educação, pelo amor de Deus. É assim, ó. Tem uns cidadãos aqui em Campo Grande sugerindo abrir igreja com 7 pessoas. Não é ideal, pessoal, não é arriscado demais. Não é que está errado, não é aconselhável. Porque se uma dessas pessoas, 2 dessas pessoas saem da diretoria, acabou a sua diretoria, você é obrigado a fazer um novo registro. E hoje, para fazer uma igreja, não fica por menos de 2 mil, 3 mil. Existem advogados cobrando até 5 mil reais para abrir uma igreja hoje, registrar uma igreja. Aí você vai para o cartório, faz todo aquele trâmite jurídico, ata e tudo mais, e vai no cartório, leva 25 dias para... Para que você vai correr esse risco de ter que refazer tudo de novo? Então, qual que é o ideal? Na minha opinião, na minha sugestão, no meu conceito, de 9 a 12 pessoas na composição da diretoria. Porque eu tenho o presidente, o vice, 2 secretários, 2 tesoureiros, 3 a 6 pessoas do Conselho Fiscal. O que isso muda, Tavares? Muda o seguinte, se o primeiro secretário sai, por algum motivo, qual que seja ele lá, o motivo que seja que ele sai, ele pede para sair da diretoria, eu tenho o reserva. Se o primeiro tesoureiro sair, eu tenho o segundo. Então, a sua composição de diretoria continua prevalecendo. Você vai no banco e abre uma conta bancária. Todos os membros da diretoria, em excepcional, o presidente, o tesoureiro e o secretário, eles têm que assinar os documentos do lado do banco. Supomos que o pastor Rubens aqui e você fazem parte da minha diretoria. Então, o pastor Rubens é o primeiro tesoureiro e você é o segundo. Aí o pastor precisa viajar para os Estados Unidos. Papai, você vai levar ele lá para os Estados Unidos para pregar lá. Fica 1 ano fora. Ele tem que abandonar a diretoria. Quem assume? Você. Então, eu não sou obrigado a fazer um novo registro. Continua a diretoria. Até porque tem aquele item lá de 3, 4, 5, 10 anos de mandato da diretoria prevalecendo. Senão, eu sou obrigado a fazer uma nova convocação, uma nova assembleia, para fazer um preenchimento de cargo de vacância, em vacância. Cargo em vacância. Ou seja, existe um cargo sobrando, em vago, eu preciso preencher. Então, Deus pode enviar pessoas que tenham não só idoneidade, caráter ilibado, tenha também um comprometimento com Deus, com o ministério, com o reino de Deus, e que saiba ler, que saiba escrever. Não adianta você colocar pessoas, a irmãzinha com toda a boa vontade, todo aquele carinho, aquela dedicação que ele tem para o ministério, mas não sabe escrever. Faz uma ata, um ofício, meu Deus do céu, a coisa não anda, João. São esses aspectos que eu tenho detectado na minha jornada pelas igrejas, pelas instituições. Então, se você que está aí nos ouvindo, quer organizar uma instituição, já tem ela. E outra coisa, em 2015, a aprovação no Congresso Nacional do Marco Regulatório das ONGs, Lei 13.019, de 2015, que vem, para mim, eu chamo de CF. Você sabe o que é o CF, João? Não. Coisa feia. É um calhamaço de uma lei de 15 páginas, de 70 e poucos artigos, em que fizeram um recorte, juntaram tudo que é lei no Brasil e colocaram nessa lei. As pequenininhas, coitadas, sofrem para poder cumprir essa legislação. E o poder público hoje, por exemplo, a exemplo disso, eu vou dar um exemplo bem claro que eu posso provar para os senhores. Hoje, nenhuma igreja, nenhuma instituição consegue pegar um recurso, uma emenda parlamentar da Câmara Municipal, de um vereador, se ele não tiver cadastrado em algum conselho. A utilidade pública, que era aquele documento bacana, todo mundo queria, inclusive nós temos, a nível municipal, não vale para mais nada, infelizmente.
E hoje, por exemplo, se você consultar agora aí, pode provar, eu posso provar para você. Vai aí, consulta aí. pmcg.gov/Clique Esperança. São 5 milhões voltado à política de inclusão ou política de atenção à criança e à criança e adolescente. Clique Esperança é um mecanismo que a prefeitura tem, o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, tem 5 milhões disponível para as instituições que trabalham com criança e adolescente. Inclusive, é desse dinheiro que paga os conselheiros tutelares e tudo mais. Bom, como que eu pego um dinheiro, uma fatia disso? A sua ONG, a sua igreja, está cadastrada junto ao CMDCA, Conselho Municipal de Atenção do Direito da Criança e Adolescente? Não. Então tem que preencher. É muito simples. É um calhamaço assim, mais ou menos, uns 3 dedos. Bem simplesinha. Você tem que preencher aquele documento, que é uma coisa de louco. Mas a gente pode estar assessorando vocês a preencher esse documento para você estar cadastrado nesse CMDCA e, obviamente, a partir dali você está credenciado a receber uma emenda parlamentar lá do seu vereador. Isso acontece na assistência social, na saúde e na educação. Então, esse é o caminho hoje. Não adianta você ter só um estatuto registrado. Tavares, a minha igreja pode pegar recurso? Pode, desde que ela esteja organizada de tal forma que ela consiga alguns requisitos voltados às políticas de atenção, política social, de educação, como eu falei. Eu trabalho com crianças. Tem toda uma estrutura, tem todo um recurso humano que tem que ser pensado. Esse cadastro. Onde que fica o CMDCA, que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente? Onde fica o CMAS, Conselho Municipal da Assistência Social? Onde fica Nós temos aí um lugar, João, chamado AOC, na rua Hélio de Castro Maia, 417, lá na Vila Progresso. O 85, quando você vai de ônibus lá, sai do terminal Morenão, o 85 passa na frente dele, 87 também passa na frente desse lugar. É a antiga Planurb, ou a Planurb. Hoje é a Agência Municipal de Gestão de Área Urbana. Lá dentro funciona a AOC, que é uma agência de apoio aos órgãos colegiados. Nós temos em Campo Grande 22 conselhos, João. 22 conselhos, mais os comitês. Conselho da Criança e Adolescente, Conselho do Meio Ambiente, Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho do Idoso, da Assistência Social, Conselho de Desenvolvimento Urbano Rural, Conselho de Desenvolvimento Urbano, são conselhos regionais. Tudo isso faz uma parte de composição de conselhos. E são esses conselhos, hoje, o que uma política pública deve fazer. Vou dar um exemplo bem rapidinho para o senhor. O Conselho da Criança e Adolescente, ele delibera lá, quando a ONG, a igreja faz um cadastro lá no conselho, eles que vão deliberar, os conselheiros que vão deliberar ou aprovar que essa instituição está aprovada para poder receber esse recurso, mediante a preenchimento daquele monte de papel lá que tem que ser preenchido e certidões e tudo mais. Todo mundo tem que apresentar documentação lá, não é uma folhinha, não, é um calhamaço mesmo. Se você desenvolve um projeto voltado ao meio ambiente, Conselho do Meio Ambiente, você tem que ir lá, levar a documentação, fazer um projeto, é assim que funciona. E a igreja, ela não deve ficar alheia a tudo isso. Por que eu estou falando tudo isso, João? Na minha concepção, a igreja ela deve ser co-participante de todas as ações sociais da sociedade do nosso município, do nosso estado. Eu vou fazer uma perguntinha rapidinho para os ouvintes, queria ouvir de vocês, talvez você consiga responder, talvez o pastor Rubens consiga responder. Qual que é a diferença da igreja da cidade e da igreja na cidade? Sabe qual que é? João? Não. Pastor? A igreja na cidade, ela é da cidade. Ok. E na cidade, ela é do povo, Bateu na trave, pastor. Quase 50% você acertou. Então, assim, respondendo de forma bem sucinta. A igreja na cidade é aquela que tem um espaço físico localizado em determinado lugar. Está na rua tal, número tal, bairro tal. Ali ela está. Então, a sua estrutura física está localizada nesse lugar. Então, ela está localizada na cidade, em determinado local. E da cidade. É aquela igreja que se envolve com todas as questões da comunidade. Por exemplo, hoje nós temos infelizmente, lamentavelmente, uma investida muito grande do inferno, do mundo espiritual aí, nas questões das drogas. Por exemplo, quantas famílias, quantas mamães
E quantas igrejas poderiam ser núcleos hoje de atenção e atendimento a esses jovens, para tirar esses jovens da rua? Não é só montando uma comunidade terapêutica, eu sou meio contra esses negócios, assim, eu tenho minha opinião própria, mas não quero falar sobre isso agora. Mas assim, uma igreja, qualquer igreja, ela pode e deve estar organizada de tal forma que ela pode captar um recurso do poder público e fazer um trabalho, uma ação preventiva, que na minha concepção é a grande sacada, que é a ação preventiva, porque dói menos, gasta menos, sofre menos. Tem mostrado a ciência, as estatísticas, de cada 100 jovens, pelo menos 70 jovens reincidem no uso da droga. Eu estou apontando um quesito mínimo. Questões familiares, desajuste familiar. A igreja pode fazer um trabalho muito bacana voltado a atender a família. Porque a partir da minha concepção é que a partir desse desajuste familiar é que vai derivar aí o uso da droga, da bebida. Questões educacionais, o reforço escolar, musical. Muitas igrejas podem montar aí o seu grupo teatral, banda, e captar recurso. A Eleusina, que é essa menina maravilhosa, que eu tenho muitos anos, eu conheço, mais de 25 anos eu conheço ela. Ela é diretora da Biblioteca Estadual, lá na Fundação de Cultura, ali na Fernando Corrêa da Costa. Inclusive, vocês estão convidados para conhecer a biblioteca, que é lá onde eu faço meus cursos. É muito legal, tem mais de 21 mil publicações lá. Você nada de braçar no meio dos livros lá. Coisa mais bacana que é lá. Não. Vai lá conhecer, no segundo andar. Então, nós temos condições de desenvolver um trabalho bem bacana, voltado à juventude. Então, penso que é um trabalho bem legal a ser desenvolvido. 21 horas e 38 minutos. Você que está chegando agora, daqui a pouco, ministração da Palavra de Deus, pastor que estará ministrando a poderosa Palavra de Deus aqui aos nossos corações. Pastor Lucas Ferreira estará ministrando a poderosa Palavra de Deus aqui aos nossos corações. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas infelizmente, devido ao tempo aqui, não vai dar para fazer, mas só para fazer uma pincelada aqui e encerrar aqui a nossa entrevista aqui. O bom de uma rádio comunitária é isso, é trazer informativo, trazer informação, trazer orientação para a comunidade. Esse espaço que talvez o professor Tavares, talvez o pastor, talvez você que está nos ouvindo aí, talvez numa rádio segmentada convencional, talvez você não acharia. Então, o bom é isso. O Júlio, a gente tem que agradecer a direção dessa rádio, o Júlio Trajano, que abre essa porta aqui da rádio comunitária, da Rádio Atalaia, para trazer esse informativo, trazer esses esclarecimentos. Talvez você ficou boiando, talvez essas informações que o Tavares nos trouxe aqui, talvez você, de imediato, o que ele falou, talvez não surgiu nenhum efeito para você, talvez você não compreendeu. Mas o que acontece? Faz o seguinte, isso. Depois que você passou esse dia aí, amanhã, com carinho, com calma, vai lá no Facebook ou vai lá no YouTube, onde vai estar o vídeo, assista com calma o vídeo, com entendimento, com compreensão, para você ver tudo que ele falou. Se porventura você tiver dúvidas, se você tiver em algumas dessas coisas que ele falou aqui, se você tiver querendo conversar com ele, para estar querendo registrar a sua ONG, a sua igreja, ou mesmo tirar alguma dúvida, isso. Você já é registrado ou querendo tirar alguma dúvida, entre em contato aí com o professor Tavares, ele vai estar sanando as suas dúvidas e vai estar te informando aí algo mais que você queira saber. Eu tinha mais, como eu falei, tinha mais algumas perguntas aqui, infelizmente, devido ao tempo, tem a ministração da Palavra de Deus aqui, não vai dar para fazer, mas eu peço aí para o professor Tavares, que era no começo aqui da nossa programação, ele está fazendo a apresentação dele, passar o currículo dele, devido à nossa correria aqui,
eu não fiz Tranquilo. esse questionamento para ele. Mas agora, nesse encerramento, eu deixo os microfones da Atalaia FM para você, professor Tavares, e na sequência o pastor aqui, Rubens, fazer as suas considerações finais. E nessas considerações, o senhor deixa o currículo do senhor e também o próximo curso de oratória que o senhor estará fazendo. Legal. Bom, como eu falei, eu sou formado em Direito, sou pedagogo de formação, teólogo, tenho umas 5 pós-graduação, capelão, também sou palhaço, literalmente sou palhaço mesmo, que eu faço um resgate de uma coisa que eu fazia no passado quando enxergava, e Deus me usa dessa forma também, com atividades lúdicas, né? Também tenho curso técnico em contabilidade e mais demais coisas. Nós ministramos também, João, cursos. Você que é interessado, nós estamos organizando um curso de oratória, já com alguns parceiros, e logo você vai ter notícias sobre isso. Se você quiser na sua igreja, a gente pode levar o curso de oratória, dando aquele ênfase na parte da homilética, né, que é a parte da pregação, do sermão, elaboração do sermão, como você se comportar. Tem um curso de diaconia, curso de liderança, enfim, tem uma gama de serviços que está à disposição da igreja. Falar sobre a obra social da igreja e tudo mais. Se você tiver alguma dúvida, quiser tirar um momento, é só você fazer um chá gelado, um bolo de chocolate, me chamar. Eu vou até a sua igreja, até a sua comunidade, até a sua casa, e nós podemos sanar essas dúvidas. Querendo dar um oi para nós aí, o meu telefone, o WhatsApp, é o 067 992 45 0501. Repetindo, 992 450501. Professor Tavares, como eu sou conhecido. E os demais assuntos aí pertinentes à questão da composição da igreja, de um projeto social, como que pode se dar, estou à disposição de qualquer você. Eu trabalho com o escritório, nosso escritório está lá na Vila Margarida, temos o Igor e o doutor Rodrigo junto conosco lá, tá bom? Então eu estou à disposição. João, muito obrigado pela oportunidade, eu sinto um prazer muito grande. Mais uma vez, um abraço para o Júlio, a sua equipe, você também. Depois de muitos anos, volto aqui à rádio. Apesar que um ano retrasado eu estive aqui, né, fazendo entrevista com os deputados, candidatas, né? Mas, assim, é um prazer sempre estar voltando ao estúdio para poder me sentir, assim, muito volto, assim, o saudosismo, né? Vou pegar um estúdio, pegar um microfone e não quer largar mais. Muito obrigado por você estar me ouvindo aí. Estou à sua disposição, pessoal da internet aí. Um beijo para vocês, pessoal de Dourados aí, ó, em especial. Todo mundo, vocês aí, um abraço, um beijo e até a próxima. Eu já quero agradecer essa oportunidade, né? Agradecer essa família, a Rádio Atalaia, em nome de Jesus, por nos ter dado essa oportunidade, né? Eu só agradecer, né? E que Deus venha abençoar todos os ouvintes em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer aqui já o João, em nome de Jesus, a família dele, que Deus também venha abençoar, né? Tremendamente a família dele. Amém? Pessoal, encerrando essa entrevista, esse bloco de entrevista, vamos aí para um bloco musical e na sequência a gente já entra com a ministração da Palavra de Deus. O pastor Lucas Ferreira estará ministrando a poderosa Palavra de Deus aqui aos nossos corações. Gerson Rufino e Anderson Baroni, Amor Incomparável. Beleza.